Olá, alunos, tudo bem? Nessa nova quinzena de aulas, nós iremos aprender sobre a regra do octeto e sobre as ligações químicas. Nessa nossa primeira aula, nós iremos aprender sobre a regra do octeto e sobre a ligação iônica. Vamos lá? Então, iniciando a nossa aula sobre a regra do octeto e a ligação iônica, eu faço aqui algumas perguntas para que vocês reflitam. A primeira delas é: o que mantém os átomos unidos? Porque cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características? Por que persistem os agrupamentos de átomos? E o que acontece quando dois átomos se ligam? Então, essas perguntas elas serão respondidas ao longo da nossa aula. Então, aqui eu coloco alguns exemplos para vocês. Eu coloco aqui o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, representado pela fórmula NaCl. O açúcar, né, que aqui no caso está representado um tipo de açúcar, que é dextrose. E aqui eu coloquei para vocês a imagem de um troféu, né, de campeão da Copa do Mundo da FIFA, sendo que esse troféu ele é feito de ouro, né? Então eu coloquei aqui 3 substâncias diferentes. E aí eu pergunto para vocês: quais as diferenças existentes entre essas substâncias? Ou seja, o que difere o açúcar, o sal e o troféu de ouro? O que diferem essas 3 substâncias? Pensem um pouquinho. O que difere essas 3 substâncias é a classificação de compostos. Então, o sal, por exemplo, ele é o composto iônico, o açúcar é o composto molecular e o troféu de ouro é um composto metálico. Então, o que está diferenciando as 3 substâncias é o tipo de ligação que existe entre elas. É o tipo de ligação que faz com que os átomos fiquem unidos. Então, assim, nós podemos concluir que uma substância química, ela pode ser iônica quando tem ligação iônica, ela pode ser molecular quando tiver ligação covalente, ou ela pode ser uma substância metálica, sendo que a substância metálica é aquela substância em que há ligação metálica, certo? E antes de nós falarmos especificamente de cada ligação, ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica, é importante que a gente entenda a regra do octeto, pois é com base na regra do octeto que a gente compreende como que os átomos se ligam nessas diferentes ligações. Então, a regra do octeto, ela fala o seguinte, né? Lá na aula da tabela periódica, nós vimos que todos os gases que estão lá naquele grupo 18, né, exceto o hélio, que são os elementos, né, pertencentes à classe de gases nobres, nós vimos que todos os gases, então, que estão lá no último grupo da tabela periódica, eles possuem 8 elétrons na sua última camada, ou seja, eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, esses gases, né, acreditava-se antigamente que eles não formavam ligações com outros elementos e por isso, então, eles eram chamados de gases nobres pelos cientistas. E conforme foi se estudando os demais elementos, os cientistas perceberam que todos os elementos químicos, né, ou a grande maioria deles, quando eles formam ligações, ou seja, quando eles se juntam a átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes, eles também adquirem 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, todos os elementos, quando eles realizam ligações químicas, eles ficam com 8 elétrons na sua camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a camada mais externa de um átomo. Então, desse modo, ficou estabelecida uma condição. Qual foi essa condição? Para que um átomo possua estabilidade, ele deve adquirir 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, para que um átomo seja estável, ele deve possuir 8 elétrons na sua camada de valência. E essa condição, então, ficou conhecida que nós chamamos hoje de regra do octeto, certo? Então, assim, para que o átomo adquira essa estabilidade, então, por exemplo, vamos ser lá, né, o sódio, por exemplo. O sódio, ele pertence à família dos metais alcalinos e ele possui 1 elétron na sua camada de valência. Então, para que um átomo ele adquira essa estabilidade, ou seja, para que ele adquira
esses 8 elétrons na camada de valência, como que ele adquire, então, essa estabilidade? Ele adquire essa estabilidade por meio das ligações químicas, né? Sendo que, dependendo do tipo de ligação química, os átomos vão doar elétrons, ou eles vão compartilhar, ou eles vão receber elétrons. Então, resumindo, a regra do quinteto, ela nos diz o quê? Que para que um átomo tenha estabilidade, ele deve ter 8 elétrons na sua camada de valência. E como que ele adquire essa estabilidade? Por meio das ligações químicas, sendo que nessas ligações os átomos podem doar, receber ou compartilhar elétrons. Então, como eu disse, né, nessas ligações químicas, o que nós temos, né? Por exemplo, aqui nós temos o sal de cozinha, né, que ele é formado pelos íons sódio e cloro. Então, no sal de cozinha, o cloro e o sódio, eles se combinam, formando os cristais, né, que é na chamada ligação iônica. No caso da água, nós temos a combinação do hidrogênio e do oxigênio. Então, hidrogênio e oxigênio se combinam por meio de ligações químicas, né? Assim, eles adquirem a estabilidade de acordo com a regra do octeto e formam, então, a molécula de água. E a mesma coisa acontece, então, no caso das ligações metálicas, né? Onde os átomos de elementos metálicos, eles se combinam, então, visando atingir essa estabilidade química, certo? Então, vamos pensar na regra do octeto. Então, vamos pensar lá na tabela periódica que nós vimos lá na aula passada. Os elementos da família, né, da antiga família 1A ou grupo 1, que são os metais alcalinos, lembra? Sódio, né, lítio, potássio, eles apresentam um elétron na camada de valência. Lembra? O número do grupo em que um elemento está indica o número de elétrons que aquele elemento tem na camada de valência. Então, por exemplo, aqui eu dei o exemplo do sódio, aqui eu coloquei a distribuição eletrônica do sódio. Então, nós temos que aqui a última camada do sódio, né, que é a camada de valência, 3s1, ele tem um elétron na camada de valência. Aí eu pergunto para vocês, de acordo com a regra do octeto, ele fala aqui que para que um elemento seja estável, para que um elemento adquira estabilidade, ele deve possuir 8 elétrons na camada de valência. Aí eu pergunto para vocês, aqui no caso do sódio, né, e todos os outros elementos que estão lá no grupo 1 da tabela periódica, eles apresentam um elétron na camada de valência. Aí eu pergunto para vocês, para esses elementos, para ele adquirir a estabilidade, ou seja, para que ele tenha aqueles 8 elétrons na camada de valência, o que é mais fácil? Ele ganhar 7 elétrons, porque ele teria que ganhar 7 elétrons para aqui completar 8 elétrons na camada de valência, ou ele perder esse 1 elétron da camada de valência, porque ele perdendo esse 1 elétron da camada de valência, a camada de valência dele passa a ser a camada 2, que tem 8 elétrons. Então, no caso dos elementos do grupo 1, é mais fácil, né, eles perderem esse 1 elétron da camada de valência, aí sim, né, eles ficam aqui com 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os elementos do grupo 1, eles perdem 1 elétron para adquirir o octeto. E lembrando que nós vimos lá naquela aula de estrutura atômica, quando um átomo neutro ele perde um elétron, ele fica aqui com uma carga positiva, né, formando um cátion. Olhando para a família 2A, né, ou grupo 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos, eu tenho aqui, por exemplo, o exemplo do magnésio. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica do magnésio, ele tem 12 elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente observa que os elementos, né, dessa família, eles apresentam 2 elétrons na camada de valência. Aí, de novo, eu pergunto para vocês. No caso dos elementos do grupo 2, o que é mais fácil para eles atingirem o número de 8 elétrons na camada de valência? É mais fácil eles perderem esses 2 elétrons aqui, ou é mais fácil eles receberem, no caso, mais 6 elétrons para completar o octeto? Nesse caso, né, é mais fácil eles perderem esses 2 elétrons. Então, perdendo esses 2 elétrons aqui da camada de valência, aí sim eles ficam aqui com 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os metais presentes no grupo 2, eles perdem 2 elétrons para adquirir o octeto. Então, se eles perdem 2 elétrons, eles ficam com carga positiva de 2+.
Analisando os elementos do grupo 3, como é o caso do alumínio, que tem, né, 13 elétrons, aqui eu tenho a distribuição eletrônica. No caso aqui do alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, tá vendo? A camada de valência dele é a camada 3. Então, o que é mais fácil para ele? Perder esses 3 elétrons ou ganhar 5 elétrons para completar a camada de valência? O mais fácil aqui para ele também é perder esses 3 elétrons. Então, perdendo aqui, ele passa a ter como camada de valência, né? A camada 2 e ele tem 8 elétrons aí na camada de valência. Então, todos os elementos do grupo 3, eles perdem 3 elétrons para adquirir o octeto, ficando com uma carga aí de 3+. Agora, vamos então olhar para os outros grupos da tabela periódica. Então, por exemplo, vamos analisar um elemento do grupo 15, como por exemplo o nitrogênio, que tem 7 elétrons, né? Lembrando que os elementos desse grupo, eles apresentam 5 elétrons na camada de valência. No caso do nitrogênio, para ele atingir a estabilidade, ou seja, para ele ter 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil acontecer o quê? É mais fácil ele ganhar esses 3 elétrons, né? Porque ele já tem 5 elétrons aqui na camada de valência, então fica mais fácil ele adquirir esses 3 elétrons para completar o octeto. Então, olha aqui como que fica a configuração do nitrogênio. Quando ele recebe 3 elétrons, tá vendo? A configuração dele era 2s2, 2p3. Então, quando ele recebe esses 3 elétrons, a configuração fica 1s2, 2s2, 2p6, né? 2p6 porque você adicionou aqui 3 elétrons aqui nesse último subnível. Então, aí sim, tá vendo? A camada de valência dele passa a ter 8 elétrons. E como ele recebeu 3 elétrons, ele fica com a carga -3. Lembra? Quando um átomo recebe elétrons, ele passa a ter uma carga negativa e ele é chamado de ânion, certo? Tá vendo? Aí agora sim, aqui na última camada ele tem 8 elétrons. Olhando para o grupo 16, que são aqueles elementos, né, que tem 6 elétrons na camada de valência, fica mais fácil, então, para eles ganhar 2 elétrons para adquirir o octeto. Então, por exemplo, o oxigênio, a configuração dele na forma neutra é 1s2, 2s2, 2p4. Quando ele recebe 2 elétrons para completar o octeto, ele fica como 1s2, 2s2, 2p6. Aí sim, ele tem aqui agora os 8 elétrons na camada de valência. E como ele recebeu 2 elétrons, ele fica com uma carga de O2-. Por último, aqui os elementos do grupo 17, como o flúor, eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. Então, para eles atingirem o octeto, eles têm que ganhar apenas 1 elétron. Então, a configuração do flúor fica assim, 1s2, 2s2, 2p6, certo? Então, ele recebe 1 elétron. Eu vou deixar aqui um exercício. Vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício. O exercício fala assim: a tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos, representados pelos símbolos A, B, C e D. Aí ele quer saber quais átomos poderiam ser considerados estáveis, de acordo com a regra do octeto. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês resolverem e a gente já faz a correção agora juntos aqui na nossa aula. Pensem aí um pouquinho com base do que nós já vimos sobre a regra de octeto. Então, pessoal, agora que vocês já resolveram o exercício, vamos conferir a resposta. Então, um elemento estável, né, de acordo com a regra do octeto, ele fala que um elemento estável ele deve apresentar 2 elétrons na camada de valência, no caso do hidrogênio e do hélio, ou 8 elétrons na camada de valência, no caso dos outros elementos. Então, aqui vamos analisar átomo a átomo. O átomo A, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência. A camada de valência dele é a camada 3s2. Então, ele tem apenas 2 elétrons na camada de valência. O átomo B, ele tem 1 elétron na camada de valência. O átomo C, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Tá vendo? 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência. O átomo D, ele tem 7 elétrons na camada de valência e o átomo E, ele tem 5 elétrons na camada de valência.
Então, sendo assim, o exercício ele queria saber quais desses átomos eram estáveis de acordo com a regra do octeto. Então, a regra do octeto fala que um átomo ele é estável quando ele possui 8 elétrons na camada de valência. Então, assim sendo, qual é o átomo que tem 8 elétrons na camada de valência? Apenas o átomo C, tá bom? Então, esse aqui foi um exercício para a gente praticar um pouquinho sobre a regra do octeto. Agora que nós já entendemos como que funciona a regra do octeto, já entendemos que os átomos eles fazem ligações químicas para adquirir essa estabilidade, ou seja, os átomos eles se ligam para então adquirir a configuração de 8 elétrons na camada de valência e de 2 elétrons na camada de valência no caso do hidrogênio e do hélio. Nós iremos começar a aprender sobre as ligações químicas. A primeira ligação química que nós iremos aprender é a ligação iônica, certo? Então, a ligação iônica, ela é uma ligação que ocorre entre um átomo com baixa eletronegatividade. Lembra que nós vimos lá na aula de propriedades periódicas que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons. Então, a ligação iônica, ela acontece entre um átomo com baixa eletronegatividade, ou seja, que tem uma baixa capacidade de atrair elétrons, e um átomo com alta eletronegatividade, ou seja, um átomo que tem alta capacidade para receber elétrons. Então, esse átomo que tem baixa eletronegatividade, ele vai formar um cátion, né? Por quê? Se ele tem baixa eletronegatividade, ele tem uma menor tendência em receber elétrons, então ele vai doar os seus elétrons, formando assim um cátion, né? Que é o íon positivo. Já o átomo que tem uma alta eletronegatividade é o átomo que tem uma alta capacidade, né, tem uma alta afinidade para receber elétrons. Então, esse átomo com alta eletronegatividade vai se formar um ânion, que é um íon negativo, porque é ele que vai receber os elétrons. Então, a combinação, a atração eletrostática entre cátions e ânions é que vai, então, formar uma substância iônica ou um composto iônico. Então, a ligação iônica, pessoal, é uma atração eletrostática que acontece entre espécies de cargas opostas, ou seja, um cátion positivo e um ânion negativo. E essa ligação iônica ela é gerada através da transferência de elétrons entre metais e não metais. Então, o que vocês têm que saber é que a ligação iônica ela é proveniente de uma transferência de elétrons. Aqui eu tenho, então, um exemplo. Então, como eu falei, a ligação iônica é uma ligação onde eu tenho a transferência de elétrons entre metais e ametais. Os metais são aqueles átomos, né, que têm baixa eletronegatividade, ou seja, eles têm baixa afinidade em receber elétrons. Então, os metais, eles doam elétrons, né? Quais são os metais? Os metais são os elementos dos grupos 1, 2 e 3 lá da tabela periódica. Então, os metais, eles doam elétrons. Então, eles vão formar cátions, certo? E os ametais são os elementos que vão ganhar elétrons, ou seja, são aqueles átomos que têm alta eletronegatividade, que têm alta afinidade para receber elétrons. Os ametais são os elementos presentes nos grupos 5, 6 e 7 da tabela periódica. Então, como os ametais eles ganham elétrons, eles formam os ânions, que são aquelas espécies carregadas negativamente. Então, na ligação iônica, de novo, né, os átomos se unem por meio de uma transferência de elétrons entre metais e ametais, onde nessa transferência um átomo ganha elétron e o outro perde. Tudo isso para quê, gente? Para obter o octeto, ou seja, tudo isso para obter os 8 elétrons na camada de valência, certo? Aí aqui eu representei tudo isso que eu falei anteriormente na forma da tabela periódica. Então, quais são os elementos, né, que são os metais? Quais são os elementos que perdem elétrons em uma ligação iônica, ou seja, que doam os elétrons em uma ligação iônica? São os metais dos grupos 1, 2 e 3. Lembrando, gente, que o hidrogênio ele não é um metal, né? Ele só está localizado aqui na tabela periódica devido a uma questão de por ter um elétron na camada de valência.
Então, todos os elementos aqui desses grupos, 1, 2 e 3, são metais que perdem elétrons e se transformam em cátions em uma ligação iônica, certo? Metais que doam elétrons formando cátion. Já todos os elementos que estão aqui nos grupos 5, 6 e 7 são os ametais, que são os elementos que ganham os elétrons da ligação iônica, formando assim um ânion, ou seja, carregado negativamente. Aí agora nós vamos ver então como que se dá a formação da ligação iônica. Então vamos considerar a reação entre sódio e cloro, que é o clássico exemplo da ligação iônica, né? Formando o NaCl, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, como que a gente forma a ligação iônica? Então, aqui eu tenho a representação do sódio. Gente, como que eu identifico mesmo o número de massa e o número atômico? Então, lembrando lá da nossa aula, né, de estrutura atômica, o número de massa é sempre o número que fica aqui em cima e o número atômico é o número que fica aqui na parte inferior. Então, o sódio, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio, conforme nós vimos lá na aula de distribuição eletrônica. Então, como fica a distribuição eletrônica do sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui eu tenho qual é a camada de valência do sódio? Qual é a camada mais externa? É a camada 3s1. Então, aqui no caso do sódio, ele vai doar esse 1 elétron. Lembra? O sódio está lá no grupo 1 da tabela periódica. Então, ele faz parte dos elementos que doam os elétrons da camada de valência. Então, ele vai doar esse 1 elétron aqui para, assim, adquirir os 8 elétrons na camada de valência. Então, aí ele forma o Na+. Então, aqui tem a nova configuração do sódio. 1s2, 2s2, 2p6. Então, o que a gente observa? Que quando ele doa esse 1 elétron da camada de valência, ele adquire aqui a estabilidade, porque ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, na forma neutra, a sua camada de valência é a camada 3s, e quando ele doa um elétron, quando ele perde esse elétron da camada de valência, a sua camada de valência passa a ser a camada 2, que já possui os 8 elétrons, certo? Então, aqui no caso, o sódio ele é um metal, né? Ele vai doar esse 1 elétron, formando aqui o cátion. Lembrando que o cátion é essa espécie carregada positivamente. Já agora, o cloro, ele tem um número atômico igual a 17, então ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro, vai ficar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, qual é a camada de valência do cloro? Qual é a camada mais externa? É a camada 3. A camada 3, ela possui 7 elétrons da camada de valência, certo? Então, para ele adquirir a estabilidade, ou seja, para ele adquirir 8 elétrons na camada de valência, ele vai ter que ganhar um elétron. Aí a configuração dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí sim, quando ele ganha um elétron, ele adquire os 8 elétrons na camada de valência. Então, o cloro aqui, ele é o ametal, porque ele está ganhando elétrons formando o ânion, tá vendo? Com carga negativa. E da onde que vem, gente, aquele 1 elétron, né, que o cloro, ele recebeu? Então, vamos analisar aqui na forma de um desenho, né? Então, aqui eu tenho o sódio, ele tem 1 elétron aqui na camada de valência, e aqui eu tenho o cloro. O cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, o cloro precisa receber 1 elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E da onde que vem esse 1 elétron, gente? Vem aqui da camada de valência do sódio. Então, eu tenho a transferência desse elétron do sódio, que é o metal, para o cloro, que é o ametal. Aí sim eu formo, né, o composto iônico, que é o NaCl. Então, vocês estão vendo? Aquele 1 elétron da camada de valência do sódio, ele veio aqui para o cloro. Então, é transferir esse elétron. Por isso que a ligação iônica é transferência de elétrons. Aí sim, tá vendo? Todo mundo fica feliz. O sódio ficou com 8 elétrons aqui na última camada, na camada de valência. E o cloro agora também ficou com 8 elétrons aqui na última camada.
Então, é assim que se forma a ligação iônica, pessoal. É a transferência de elétrons, onde o metal doa o elétron e o ametal ele ganha elétron, formando assim o composto iônico ou a substância iônica, certo? Como que nós representamos essa ligação iônica? Nós representamos a formação da ligação iônica através da fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica. Então, gente, isso aqui vocês têm que aprender a fazer, porque é isso que vocês serão cobrados, tá? Então, aqui, de novo, eu tenho o sódio e o cloro. Então, como que eu represento? Né? De novo, aqui, eu tenho o sódio. Eu vou sempre representar o número de elétrons que tem na camada de valência. Então, o sódio, ele tem um elétron aqui na camada de valência. Então, como que eu vou representar a fórmula de Lewis? Eu vou colocar o símbolo do sódio, né? E vou colocar aqui uma bolinha, que está representando esse um elétron aqui da camada de valência. Esse sódio, ele vai reagir com o cloro, né, que é o ametal. E o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 7. Então, eu vou fazer 7 bolinhas aqui ao redor do cloro, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, lembrando que aqui eu estou construindo a fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica. Então, o que acontece na ligação iônica? Esse um elétron do sódio, ele é transferido para o cloro, certo? Para que assim ele fique com 8 elétrons. Aí, como que eu represento isso? Entre colchetes, Na+, né, gente? Lembrando que o metal, ele doa o elétron formando o cátion. Então, quando ele doa, ele fica com carga positiva. E o cloro, que recebeu os elétrons, ele fica com carga negativa. Então, vocês estão vendo? Aqui eu representei. Essa bolinha aqui representada em vermelho era o elétron aqui do sódio, que foi transferido aqui para o cloro. Então, gente, essa parte aqui é a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica. Então, quando eu ou outra pessoa pedir para vocês representarem a fórmula de Lewis de uma ligação iônica, é isso aqui que vocês têm que fazer. Então, vocês têm que colocar o símbolo do elemento, representar o número de elétrons que ele tem na camada de valência, né, fazendo as bolinhas, e representar de quem para quem está indo o elétron. Aqui, no caso, o elétron está indo do sódio para o cloro. E aqui depois vocês representam, né? Então, o metal que ele fica formando o cátion, que é a carga positiva. E o ametal que ganhou o elétron, ele forma o ânion aqui com carga negativa, certo? Aí aqui, pessoal, eu só coloquei uma representação, né, de como que acontece, então, como que ficam, né, o sódio e o cloro na formação da ligação iônica formando o cloreto de sódio. Então, aqui a gente tem duas representações, né, que a gente fala, né, que é a forma geométrica dos compostos iônicos. Então, aqui tem um desenho representativo, né, onde aqui as bolinhas rosas indicam os íons Na+, e as bolinhas verdes indicam o íon cloreto, né, representado aqui no NaCl. E esse desenho aqui do lado, gente, a gente chama de grade, rede ou reticulado cristalino, né? Ele se trata de um reticulado iônico de forma cúbica, vocês estão vendo? Porque ele está aqui na forma de um cubo. Então, aqui é só para vocês verem como nós representamos a ligação iônica na forma geométrica, certo? Agora, pessoal, para vocês entenderem um pouco melhor sobre a ligação iônica, eu deixei aqui disponível para vocês um link para a gente visualizar por meio de um vídeo como que acontece a ligação iônica, como que acontece essa transferência de elétrons entre os metais e os ametais. Então, eu deixei o link, quem quiser assistir pode assistir depois, mas eu vou colocar agora para vocês assistir. Vamos assistir juntos? Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion.
Quando cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica e substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Agora, pessoal, que vocês já viram o vídeo, né? Acredito que deu para entender um pouco melhor de como que funciona a formação da ligação iônica. Nós vamos ver, então, como que a gente escreve a fórmula de um composto iônico, né? Então, quando a gente vai escrever a fórmula de um composto iônico, é diferente, né? Por exemplo, do cloreto de sódio, onde eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro, né, onde a proporção não é de 1 para 1, nós temos uma regrinha que a gente utiliza, então, para escrever a fórmula do composto iônico. Então, o que essa regrinha fala, né? Então, aqui eu tenho o cátion e eu tenho o ânion. Essa regrinha, ela me fala que o número de íons que se unem, ele é inversamente proporcional às cargas ou às valências desses íons, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui no exemplo que eu dei, né, aqui no exemplo hipotético, vamos supor que A é o meu cátion e B é o meu ânion. Então, aqui eu tenho a carga do cátion e a carga do ânion. Na hora de escrever a fórmula do composto iônico, a gente inverte essas cargas e elas passam aqui, então, a ser os índices, né, mostrando o número que eu tenho de átomo de cada uma dessas substâncias. Então, vamos entender. Aqui eu coloquei um exemplo, que é o caso da substância chamada fluoreto de alumínio. Então, aqui tá vendo, gente? Aqui é a fórmula de Lewis, tá vendo? Então, o alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, então aqui eu representei. E o flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente faz a estrutura de Lewis. Então, o alumínio, ele vem, ele doa esse 1 elétron pro flúor, aí esse flúor aqui, ele já ficou estável, certo? Só que ainda vai ficar faltando 2 elétrons para o alumínio doar. Aí ele vem e doa esse mais um elétron para esse outro átomo de flúor. Aí esse outro flúor ficou estável e ainda falta aqui 1 elétron para o alumínio doar. Aí ele vem e doa esse outro átomo aqui para o flúor. Então, vocês viram que, na verdade, um alumínio, ele se liga a 3 átomos de flúor, certo? Porque ele doou os seus 3 elétrons da camada de valência. Então, quando a gente vai representar a fórmula de Lewis, como que fica? Al 3+, por que 3+, gente? Porque ele doou os seus 3 elétrons da camada de valência e F menos 3. Então, menos indica a carga, né? Menos porque, tá vendo? Cada flúor recebeu 1 elétron e 3 porque eu precisei de 3 flúors para doar os átomos do alumínio. Então, na hora de escrever o composto, tá vendo? Eu inverto as cargas. Então, o alumínio, ele tinha carga 3, então ele vai me indicar aqui o número de flúor. O flúor tinha carga 1, então ele vai me indicar aqui o número de alumínio. E aqui eu tenho, então, a fórmula AlF3, tá vendo? Então, o que essa fórmula quer me dizer? Que esse composto aqui iônico é formado por, quando nós não temos número nenhum, gente, é o número 1. Então, essa fórmula aqui, ela me indica que esse composto iônico, ele é formado por 1 átomo de alumínio e 3 átomos de flúor, que é o que nós vimos aqui na fórmula de Lewis, certo? Como, então, que eu dou o nome para esses compostos? Quando a gente vai dar a nomenclatura de um composto iônico, eu uso essa seguinte ordem. Primeiro eu coloco o nome do ânion, e depois o nome do cátion. Então, é o inverso do que nós temos na estrutura, tá?
No caso de ânion simples, gente, o nome deles é o nome do elemento mais a finalização eto. Então, por exemplo, F-, ele é o ânion, né? Carga negativa. Como que é o nome desse ânion? É o nome do elemento que é flúor mais eto, então fica fluoreto. No caso aqui do Cl-, como que é o nome desse ânion? Não é cloro, né? Lembra, cloro é só o Cl. Cl-, ele é um ânion, né? Porque ele está carregado negativamente. Então, como que fica o nome? O nome do elemento cloro mais eto. Então, o nome do Cl- é cloreto. E aqui eu coloquei uma tabela com alguns nomes de alguns ânions, né? Então, amônio, NH4+, cianeto, CN-, pergamanato, cromato, clorato, carbonato, sulfato, para vocês se guiarem, tá? Para quando vocês forem dar nomes. Nitrato, nitrito. Então, como que vocês vão aprender esses nomes? Gente, fazendo exercícios, praticando. Então, com o tempo, vocês vão se habituando a esses nomes, tá? Então, como que a gente faz a nomenclatura de um composto iônico? Então, vamos trabalhar aqui com cálcio e com flúor. Então, o cálcio, lembra, vamos primeiro fazer a fórmula de Lewis. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, então representa aqui as duas bolinhas. E o flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, lembra, os elementos do grupo 2, eles doam seus elétrons na camada de valência. Então, o cálcio, ele vai ter que doar esses 2 elétrons, certo? Então, gente, como que fica? Ele vem e doa esse 1 elétron para o primeiro átomo de flúor. Aí, esse primeiro átomo de flúor, se ele tinha 7 elétrons, ele passa a ter 8, ele já ficou estável. Só que aí o cálcio, ele precisa doar esse outro elétron. Eu venho e dou para mais um elétron aqui de flúor, certo? E aí fica tudo certo. Então, como que eu represento a fórmula de Lewis? Ca2+, né, 2+. Por quê? Ele doou 2 elétrons. F-, porque ele recebeu 1 elétron. E esse 2 aqui me indica que eu usei 2 átomos de flúor. Lembra, para fazer a fórmula, a gente inverte, né? Então, qual é a fórmula aqui? CaF2. Por quê? 1 átomo de cálcio e 2 átomos de flúor, certo? Como que fica o nome do composto, né? Então, lembra, quando a gente vai dar o nome do composto iônico, é o nome do ânion, né? E depois o nome do cátion. Então, aqui, gente, ó, a parte da fórmula, tá? Ó, Ca2+, F-, eu inverto, e aqui eu tenho a fórmula, CaF2, certo? Como que eu dou o nome? Primeiro é o nome do ânion e depois o nome do cátion. Lembra, o ânion, gente, a nomenclatura, ela é o inverso da fórmula. O ânion é o F. Então, primeiro você vai colocar o nome aqui do segundo elemento, que no caso aqui, quando é F, que é fluoreto, e depois aqui o nome do cátion. Então, como é que é o nome da substância? Fluoreto de cálcio. Então, gente, eu quero que vocês percebam que aqui, na hora de dar a nomenclatura de um composto iônico, a ordem que a gente dá o nome é o inverso da fórmula. Por quê? Na fórmula eu tenho o cálcio e depois o flúor. Ou seja, eu tenho o cátion e depois o ânion. Na hora de dar o nome é ao contrário. Primeiro eu coloco o nome do ânion, fluoreto de, e depois eu ponho aqui o nome do cátion, certo? Aqui outro exemplo, gente. Como que eu dou um nome aqui dessa substância? Ânion, tá vendo? Ó, para eu saber, né, a fórmula, eu inverto. Então, se a carga do ferro é 3+, e do sulfato é 2-, eu inverto. Então, a fórmula fica F2SO4 3. Lembrando que aqui nesse caso, o SO4 está entre parênteses, porque a carga de SO4 é 2-. Então, eu tenho 3 grupos SO4. E na hora de dar o nome, é o nome do ânion e depois o nome do cátion. Como que é o nome do ânion? Sulfato de ferro 3. Ferro 3, gente, porque a carga do ferro aqui é 3. O ferro pode ter carga 2 ou 3. Ou sulfato férrico, certo? Agora, pessoal, nós vamos ver, então, quais são as propriedades desses compostos iônicos. Os compostos iônicos, eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, lembrem lá do sal de cozinha. Na temperatura ambiente, ele é sólido, né? Eles são sólidos devido à força de atração que existe entre os cátions e os ânions.
Os compostos iônicos, eles apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Isso porque, para que você rompa essas energias iônicas, é necessário fornecer uma grande quantidade de energia. Então, assim, o ponto de fusão e de ebulição são altos. Os compostos iônicos, eles não conduzem corrente elétrica quando eles estão no estado sólido, certo? Por quê? Porque quando os cátions e ânions se ligam, né, se tem a neutralização das suas cargas, né, carga positiva com carga negativa, e isso impede que se tenha fluidez de corrente elétrica, certo? Os compostos iônicos, eles conduzem corrente quando eles são fundidos ou quando eles estão em solução aquosa, né? Então, eles transmitem corrente elétrica, né? Conduzem corrente elétrica quando eles passam pelo processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou quando eles sofrem um processo de solvatação, ou seja, quando você adiciona água a esse composto iônico, certo? Então, as substâncias iônicas são duras, mas quebradiças, quando elas são submetidas a impactos. Como a ligação iônica, né, ela envolve a formação de íons de cargas opostas, né, as propriedades das substâncias, ela vai depender, então, da atração de cátions pelos ânions. A separação dos compostos iônicos nos seus íons recebe o nome de dissociação iônica, certo? E para que ocorra essa dissociação iônica, geralmente a gente adiciona água, que é o que nós chamamos do processo de solvatação. E aí sim, quando em uma solução aquosa, esses compostos iônicos, eles passam sim a conduzir corrente elétrica. Então, pessoal, aqui essa parte é importante, porque esse conceito é o que vai estar envolvido na atividade dessa quinzena, então vamos lá. Quando tem uma substância iônica, por exemplo, o caso do cloreto de sódio, né? O que acontece? Eu tenho aqui, né, o sódio com a sua carga positiva e o cloreto com a sua carga negativa. Então, quando eu adiciono água a um solvente, a um composto iônico, que é o processo de solvatação, eu tenho o que eu chamo de dissociação iônica, ou seja, eu tenho aqui a separação de ânions e cátions. E aí sim, esses compostos iônicos conduzem eletricidade. Então, quando o sal está na forma sólida, ele não conduz corrente elétrica. Mas quando eu adiciono água, ele conduz corrente elétrica. Então, se você pegar e colocar, né, os fiozinhos de uma lâmpada em uma solução de água e sal, aquela lâmpada vai acender, porque lá eu tenho, né, cargas positivas e cargas negativas, e aí conduz a eletricidade, né, conduz corrente elétrica. Tá bom? Então, quando eu coloco, por exemplo, NaCl em água, eu tenho a formação de cátions Na+, e ânions Cl-, certo? Aqui, pessoal, eu vou colocar um videozinho para vocês verem de como que acontece a dissolução do cloreto de sódio em água. Vamos assistir? O NaCl, exemplo clássico de composto iônico, ao ser adicionado à água, sofre uma dissociação. Isto ocorre devido às interações entre as moléculas de água e os íons Na+, e Cl-, que formam o retículo cristalino do cloreto de sódio. Os hidrogênios da água interagem com os ânions cloreto, Cl-. Os oxigênios da água interagem com os cátions Na+. Pessoal, agora que nós já vimos, né, como se forma um composto iônico, como que ocorre a ligação, como que eu devo representar a fórmula de Lewis, como eu dou o nome de um composto, vamos fazer aqui alguns exercícios, certo? Então, na primeira parte, nós teremos alguns exercícios resolvidos e depois eu vou deixar alguns exercícios para que vocês tentem resolver sozinhos. Então, aqui no primeiro exemplo, eu falo assim, um elemento X, cujo número atômico é igual a 12, combina-se com o elemento Y, situado na família 5A da tabela periódica. Qual é o composto iônico que resulta, então, quando eu junto o elemento X com o elemento Y? Então, vamos lá. Ele falou que o elemento X tem um número atômico igual a 12. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui do elemento X. Eu vou chegar na distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O elemento Y, né, ele fala
que ele é um elemento da família 5A. Então, se ele é um elemento da família 5A, isso quer dizer o quê? Que ele tem 5 elétrons na camada de valência e ele deve, então, ganhar 3 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. E o elemento X, nós vimos que ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai perder esses 2 elétrons, então, para adquirir o octeto. Então, o elemento X, que perde os 2 elétrons, ele fica com a carga 2+, e o elemento Y, que ganha os 3 elétrons, ele fica com a carga -3. Como que a gente faz mesmo, gente, para ver qual é a fórmula desse composto? Nós invertemos, né? Então, como que fica? Invertendo as cargas, né, dos elementos X e Y para obter os índices, como que fica, então? X3, Y2. Então, a fórmula correta aqui é X3, Y2, alternativa E. Então, pessoal, de novo, como que a gente obtém a fórmula de um composto iônico? Eu inverto as cargas para obter os índices. Lembrando que aqui a carga, ela é a carga do átomo, né? Se ela é positiva ou negativa. Quando ele vira índice, ele está me dizendo quantos átomos eu tenho daquele elemento na fórmula. Então, quando eu falo que a fórmula dessa substância é X3Y2, eu estou falando que eu tenho 3 átomos de X e 2 átomos de Y, certo? O segundo exercício, ele dá os elementos de enxofre e cálcio e pede para vocês responderem 4 perguntas em relação a esses elementos. Então, vamos lá. A primeira pergunta, ele quer saber qual é o tipo de ligação que é estabelecida entre o enxofre e o cálcio. Então, vamos lá. O cálcio, ele está localizado aqui no grupo 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. O enxofre está localizado aqui no grupo 6, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembrando que para que os átomos tenham estabilidade, de acordo com a regra do octeto, eles devem possuir 8 elétrons na sua camada de valência. Então, aqui nessa ligação, o que vai acontecer? O cálcio vai doar os seus elétrons à camada de valência para que o enxofre complete os 8 elétrons. Então, qual é o tipo de ligação onde eu tenho transferência de elétrons? É a ligação iônica, certo? Então, pessoal, no item B, ele quer a fórmula de Lewis. Lembra, a fórmula de Lewis é aquela fórmula onde nós representamos símbolos dos elementos químicos com as bolinhas representando os elétrons. Então, vamos lá, o cálcio, primeiro eu faço a distribuição eletrônica, né? Ele tem 20 elétrons, então eu vejo que ele fica com 2 elétrons na camada de valência, certo? Então, ele vai doar esses 2 elétrons. Aí, ele fica com essa configuração eletrônica. Então, quando ele doa esses 2 elétrons aqui na camada de valência, a sua camada de valência agora passa a ser a camada 3, que possui os 8 elétrons na camada de valência. Então, o cálcio aqui ele é um metal que vai doar os elétrons, então ele vai a espécie que vai formar o cátio, certo? Já o enxofre, ele tem 16 elétrons, então quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, então ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui a gente forma um ânion, certo? E aí ele passa a ficar com essa configuração eletrônica. Então, o enxofre, ele é um ametal, ele é a espécie que vai ganhar elétrons na ligação, formando aqui o ânion. Então, pessoal, agora nós vamos montar a fórmula de Lewis do composto, tá? Lembrando que a fórmula de Lewis, o que é? É o símbolo do elemento químico com as bolinhas representando os elétrons. Então, nós vimos que o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência e que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então, como o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai doar esses seus elétrons para o enxofre, para que assim o enxofre, então, fique com 8 elétrons na camada de valência. E nós vimos lá, então, que quando o cálcio doa esses 2 elétrons, ele também fica com 8 elétrons na camada de valência. E aí, como que eu represento, então, a estrutura de Lewis? Ca2+, né, porque ele doou esses 2 elétrons, e o enxofre com os 8 elétrons de volta, com a carga 2-. 2- porque ele recebeu aqui os 2 elétrons do cálcio. Então, essa é a fórmula de Lewis. No item C, ele pede a fórmula do composto, né? Então, lembra? A gente representa as cargas, né? E a gente inverte aqui as cargas, né?
Lembrando, pessoal, que no caso do cálcio e do enxofre, assim como no caso do cloro e do sódio, a proporção é de 1 para 1, né? Então, se a gente olhar lá na fórmula de Lewis, eu utilizei um átomo de cálcio e um átomo de enxofre. Então, eu não aplico aquela regrinha de inverter os índices, né? Então, a fórmula fica CaS, né? Porque eu usei um átomo de cálcio e um átomo de enxofre. No item dele, que é o nome do composto, lembra? O nome do composto como que é? O nome do ânion e o nome do cátion. O ânion é S, lembrando então que fica sulfeto de cálcio. No exercício 3, é para vocês darem os nomes, né, gente? É para vocês praticarem, né? Então, lembra o nome do ânion e o nome do cátion. Então, como que fica o nome aqui desse composto? CaCl2. Ca, cloreto de cálcio, certo? Aqui no item B, como que fica o nome? CNS. Então, o ânion, sulfeto de zinco. Tá vendo? Até fiz aqui a representação para vocês verem que a nomenclatura é o inverso, é da ordem inversa que aparece na fórmula, tá bom? É o nome do ânion e depois o nome do cátion. Aqui, pessoal, no exercício 4, é um exercício onde eu dou o nome do composto e peço para vocês darem a fórmula. Então, o nome do composto é cloreto de magnésio. Então, vamos lá. Quais são as substâncias envolvidas? O magnésio, que está aqui no grupo 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o cloro, que está aqui no grupo 7, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, nessa ligação, eu tenho uma ligação iônica, porque eu tenho a transferência de elétrons, onde o magnésio vai doar elétrons para o cloro. Então, o magnésio, como ele vai doar 2 elétrons, ele fica com a carga 2+, e o cloro, como vai receber 1 elétron, ele fica com a carga 1-. Lembra? Quando os átomos têm cargas diferentes, eu posso aplicar aquela regrinha de inverter, fazendo as cargas virar os índices. Então, invertendo aqui, então como que fica a minha fórmula? MgCl2, ou seja, eu tenho um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro, cloreto de magnésio. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui 3 exercícios para vocês resolverem, tá bom? Então, tentem resolver aí sozinhos e daqui a pouquinho a gente já corrige juntos. E não esqueçam de realizar a tarefa que será postada lá na nossa equipe do Teams. Então, obrigada, pessoal, e até a próxima aula.